Bom dia, meus amados. Vamos trazer hoje um tema que poderíamos colocar como título: Tudo é por você e para você. Aquilo que nós chamamos uma sociedade com Deus. Porque quando nós somos sócios do Criador, na verdade nós estamos agindo quase por conta dele, porque somos uma consciência derivada da fonte criadora. Em muitos temas anteriores foi falado sobre quem é Deus. E nós achamos que Deus pode ser uma consciência, porque de fato é uma consciência que tudo cria. Deus não é uma entidade, aquele ser de barbas brancas que a gente imaginava no tempo de criança. A fonte criadora é uma fonte de amor, de luz e de consciência. Uma fonte energética que faz com que tudo emane dela em todas as direções. É bom a gente falar, às vezes, comparando com coisas práticas. Como uma árvore que produz sementes. E o vento carrega em todas as direções e elas vão nascer em algum lugar. Mais uma árvore igualzinha àquela que produziu a semente. As sementes da fonte são átomos. Átomos sementes ou centelhas de luz. E são espalhadas pelos ventos cósmicos, ou seja, espalhadas pela luz que emana deste Sol central cósmico, dessa fonte. Uma vez criados os universos, os multiversos, as galáxias e os sistemas solares de cada galáxia, cria-se então espelhos onde esta luz reflete e continua refletindo até chegar nos mundos mais distantes. Os planetas de terceira dimensão, aqueles que quase não têm luz. Tamanha é a distância da fonte. Quando nós viemos experienciar essa experiência na Terra, no ponto mais distante da fonte, na quase ausência de luz, nós viemos sabendo da dificuldade que aqui encontraríamos como um fractal desta alma, dessa consciência superior. Porque mesmo que Deus seja a consciência suprema, existem as mônadas, que já foi também falado aqui, formadas pelo átomo semente divino que emana da fonte, que se divide em superalmas, almas e fractais. Se nós viemos como um fractal, viemos já com uma porcentagem mínima de consciência. Mas temos todas as ferramentas que podemos precisar para que as experiências que aqui viemos fazer sejam de fato experienciadas. Na medida que fomos crescendo e desenvolvendo essa consciência, evoluindo neste planeta, nós também fomos atingidos por aquilo que nós chamamos de matrix, de sistema vigente da consciência coletiva, onde criou-se domínios, criou-se crenças, imposições e limitações. E nós começamos a acreditar nisso. Nós dependemos do vizinho, dependemos do professor, dependemos do médico, dependemos do dentista, dependemos do governo, dependemos do pintor, do carpinteiro, do agricultor. E sim, de certa forma, nós não podemos fazer tudo. Então, alguém faz um trabalho, o outro se beneficia daquele trabalho e vice-versa. Mas colocar a nossa dependência daquilo que está dentro de nós
Isso não é correto. Então nós aprendemos nas religiões que tem que pedir para Deus tudo aquilo que nós precisamos. Então que Deus venha aqui e acalme a minha dor, que Deus venha aqui e faça com que o tempo transcorra normalmente para que a minha produção seja bem sucedida, que Deus me ajude quando eu vou fazer um concurso, que Deus ajude meu filho quando vai fazer um vestibular, que Deus ajude alguém da minha família quando vai numa entrevista de emprego, porque o emprego é bom. Enfim, nós aprendemos a simplificar. Nós aprendemos os atalhos. Nós aprendemos a cortar caminhos. E no fundo, tudo para se eximir da nossa responsabilidade. Fazer sociedade com Deus. Como isso pode ser útil para nós? Mas também pode ser inútil. Uma sociedade com qualquer um que seja. Pode ser alguém da família, alguém estranho, uma sociedade de negócios. Como é que você vai tratar o teu sócio? Tu vai tratar o teu sócio como sócio, não como empregado. Se você precisa de colaboradores, de empregados, você vai contratar empregados para as funções e não mais para aquilo que é de responsabilidade de um sócio. O sócio ele tem, sim, responsabilidades, mas ele faz a parte dele e você faz a tua. Senão não é sociedade. Quando nós cobramos do Criador, cobramos de Deus a responsabilidade, nós não estamos nos colocando como sócios. Estamos nos colocando como superiores, cobrando dele. Como se eu tivesse direito e ele deveres. Sociedade com Deus é respeitar a linha tênue que separa o subalterno do superior. Se é uma sociedade, tem que ser respeitado o nível de equiparação. Quando o Cristo Jesus esteve encarnado, ele falava por parábolas. E é certo que tem muita coisa que foi inventada depois e coisa que foi suprimida, mas isso não importa. Existem dados, existem algumas orientações, algumas informações que não estão simplesmente nos livros do Testamento, da Bíblia, mas são informações que vêm, às vezes, através de canalizações, e nós temos dentro de nós essa consciência, porque nós estávamos lá naquele tempo, muitos de nós estávamos encarnados. Nós temos as memórias. E essas memórias estão começando a serem lembradas. Mas ele dizia uma frase que ficou muito marcado, pelo menos para mim está marcado profundamente essa frase. Ajuda-te, que eu te ajudarei. Cura-te a ti mesmo. Outra frase. A cada um segundo suas obras, os seus esforços. É outra frase. Se nós vamos olhar, tem outras, tantas, tão importantes quanto esta. Mas se é dito, ajuda-te que eu te ajudarei. Por que então que nós temos que depender sempre do outro? Ou então, nesse caso do tema de hoje, depender de Deus. Ah, se Deus não me ajudar, eu estou em maus panos. Sim, obviamente, às vezes é preciso um auxíliozinho, mas se eu faço a minha parte, como não confiar na parte do meu sócio? Se eu tenho uma empresa, uma sociedade, uma outra pessoa, eu faço a minha parte, ele faz a dele. Geralmente são trabalhos diferentes. Porque se fosse o mesmo trabalho, talvez eu montaria uma empresa individual e não
sociedade. Então eu preciso fazer a minha parte. Aí eu posso pedir para o outro fazer a parte dele. Aí nós temos uma sociedade perfeita. Esta é a sociedade com Deus. Eu faço a minha parte e peço para que Ele me ajude na parte que eu não consigo fazer. Alguns anos atrás eu recebi uma canalização que dizia: nenhum pedido honesto deixa de ser atendido, jamais. Demorou bastante para que eu assimilasse a extensão desta frase. Porque o que é um pedido honesto? Aí com o tempo veio um outro complemento sobre o pedido honesto. Dizia assim: se você precisa realmente de R$4.000 e você não tem esse dinheiro, mas é uma coisa que realmente precisa e é urgente, e você é uma pessoa do bem, uma pessoa honesta, mas não está conseguindo esse dinheiro e o tempo está se esgotando. Então você faz um pedido para que, não para que Deus te traga os R$4.000, mas que Ele te ofereça uma oportunidade onde você possa ganhar esse dinheiro. Honestamente, obviamente, senão não vai servir também. Vamos supor que você tenha certeza que este pedido vai ser atendido. R$4.000 que você precisa. Mas se você pensar: poxa, mas eu já estou fazendo aqui o meu trabalho, estou pedindo 4.000. Por que não pedir 20? E daí sobra 16. Quando eu precisar novamente, eu já tenho. A resposta que veio sobre isso foi muito séria. Este tipo de pedido não é honesto. Você está blefando e não vai ser atendido. Você não vai ter um centavo. Porque você precisa de 4. Peça os 4. Se lá adiante precisar de mais um, peça mais um. Faça o teu trabalho. Faça a tua parte honestamente. Barganhar com Deus não dá. E assim nós temos tantos outros exemplos, poderíamos aqui citar milhares, todos no mesmo embasamento. Às vezes as pessoas me pedem: faça uma prece, envie energias para o meu filho passar no vestibular, passar no concurso, ele precisa tanto disso. Eu sempre respondo: sim, eu posso enviar energia, posso fazer a intercessão. A intercessão é sempre interessante, porque a gente coloca nossos créditos em favor daquele que não tem o crédito. Mas eu entendo que o outro só vai conseguir se ele fizer a parte dele. Tem 400 candidatos para 40 vagas. Então ali daria 10 por 1. Aí aquele sujeito que pediu para fazer a intercessão em favor dele não se esforça, não estuda, não faz a parte dele. Será que Deus seria justo dar a vaga para ele e tirar daquele um outro que fez todo o trabalho, se esforçou, estudou, se empenhou, passou noites em claro estudando, se aprimorando? Será que existiria justiça nesse caso? Só porque foi pedido? Eu diria que ninguém tem o poder maior do que a frequência, que é natural em tudo o que há. Não há frequência, não há a mínima chance de dar certo. Como é que se consegue a frequência? Fazendo a sua parte. Entrando no fluxo daquela onda. Mas tem que fazer a parte. Se você está lá na praia e entra no mar e pega aquela onda antes dela quebrar. Quando você sente a onda chegando, você solta o corpo e a onda te leva e ela passa. E dá aquele balanço gostoso. Se você ficar parado com os pés firmes no chão, não fizer nenhum esforço, o que vai acontecer? Ela vai te
vai te derrubar. Porque você não está na onda, não está no fluxo da onda, não está na sincronia, na frequência. Por isso é preciso que a gente entenda, de uma vez por todas, nós podemos conseguir tudo aquilo que é honesto. Não adianta aprontar, fazer falcatrua, que você ganha de forma imerecida hoje, vai se devolver com juros amanhã. Porque faz parte das leis, as leis naturais, não as leis dos homens, as leis divinas. Por exemplo, você trabalha hoje, faz um trabalho que você ajuda as pessoas a se curar. Um trabalho voluntário, mesmo que seja cobrado também, um valor justo. Mas você ajudou a curar uma pessoa. Você está curando partes tuas que estão na frequência daquele que você curou. Tudo que você faz para alguém volta para você. Porque o outro nada mais é que também uma partícula divina, uma centelha de luz da fonte, um átomo semente divino, como você. E lá na fonte nós somos todos um. É muito complicado dizer você é Deus, eu sou Deus, porque dá aquela impressão de ser um pouco orgulhoso, sei lá. Então é bom medir um pouco as palavras, mas quem é Deus? Se não é a consciência maior que se dividiu em partes e nós somos a parte. Existe uma lei da física que diz o todo está na parte e a parte está no todo. Porque é verdade. Se nós somos a parte do todo, nós também estamos no todo. Então nós temos Deus dentro de nós. Os nossos eus. Eu, você e todos também. Não somente as partes da minha mônada, mas todos nós formamos esta energia criadora. Por isso que as superalmas criam galáxias, universos, multiversos, e as almas criam estrelas e planetas e luas, e assim vai. E nós aqui criamos coisinhas simples, mas criamos aqui também. Todos nós temos a fonte criadora dentro de nós, limitada ao tamanho da nossa consciência, limitadas à energia onde nós estamos, ao planeta ou à estrela, sei lá o que onde cada um está, aqui no caso é o planeta, limitadas às condições naturais aqui, mas nós podemos cocriar. Mas quem cocria mesmo é a nossa consciência, que é a nossa alma, o fractal da alma. Quando nós prejudicamos o outro, o prejudicado lá adiante será aquele que prejudicou. Será eu, será você. Prejudicou, vai vir o retorno, porque a lei do retorno é infalível. Por isso que tem mais uma frase também atribuída ao Cristo Jesus, que dizia: não faça ao outro aquilo que não queres que te façam, porque o fazendo é a ti que o farás. Nada mais justo. Por isso nós podemos então entender que aquilo que sai de mim, de você, de qualquer um, seja do bem, seja do mal, vai voltar. Sem sombra de dúvida. Na mesma proporção que saiu. Ajudar o outro ajuda você. Quando você ajuda alguém, você não está ajudando aquele, você está ajudando você. Eu conheço pessoas que dizem assim: eu estou ajudando fulano de tal, estou ajudando meus filhos, estou ajudando minhas noras, estou ajudando meus irmãos, porque um dia eu posso precisar e aí eu tenho quem vai me ajudar. E ele fica naquela expectativa. O dia que ele vai precisar de alguém, ele não vai ver os seus filhos, suas noras, seus irmãos, ninguém desses que ele ajudou, dando a retribuição. Porque a roleta andou
Mas tem alguém na posição de ajudar ele. Não importa quem. Por isso não dá para ficar também naquela expectativa de ajudei a pessoa tanto, tanto, e no dia que eu precisei ela me virou as costas. Porque quando você ajudou ela, ela estava na tua frente. Era a bola da vez. E quando você precisou, não era mais ela que estava na tua frente, era uma outra pessoa. E é assim que é. Se você ajuda, um dia você será ajudado. Se você prejudica, um dia você será prejudicado. Se você ama, você sempre será amado. Se você odeia, você será odiado. Se você atrapalha a vida de alguém, alguém vai atrapalhar a sua vida. Porque existe a lei de causa e efeito, a lei do retorno. Quando você instrui alguém, você orienta alguém, você sempre vai ser beneficiado também. Não necessariamente por essa pessoa, mas por outra. Ou por outras. E às vezes até com as pessoas. Eu posso dar um exemplo aqui. Em cada áudio existem centenas, às vezes passa de 1000 comentários. Muitos comentários são interessantes porque eles trazem fatos, trazem informações, trazem situações que nos trazem muito conhecimento. Então, se eu estou fazendo um áudio e passando algum conhecimento, quantos vão colocar embaixo, depois como comentário, de vivências que eu não vivi nesta vida, pelo menos, porque eu não me lembro, mas que me trazem informações. E vai agregando aquilo que eu sei, e aquilo que eu sei eu passo para outro, e vai agregando aquilo que ele já sabe, aquilo que o outro sabe já vai passar para adiante, e vai agregar aos outros. Como é fantástico o plano divino. Todos nós somos um. Todos nós somos partes de uma consciência única e agrega aquilo que eu crio, agrega naquilo que o outro cria e vice-versa. E não somente para as almas que estão neste planeta Terra, mas para todas as almas de todos os mundos que existem, seres espirituais, seja planeta, seja estrela, seja galáxias, universos, multiversos ou cosmo infinito. Eu já falei num áudio recentemente que tudo que nós criamos aqui é passado em tempo real para as nossas versões de almas superiores, que temos versões em todos os níveis, todas as dimensões, até chegar lá na fonte onde está o nosso átomo semente divino, nosso espírito maior, nosso eu superior. E lá é registrado. Então ele passa por muitas bibliotecas até chegar aonde deve chegar. E a informação que eu passo, os outros recebem. A informação que os outros passam, eu lá no meu eu superior também recebo. E um dia eu vou acessar isso. Eu vou acessar a tua história. E você vai acessar a minha história. Porque não há limite para as bibliotecas das almas. Tudo é troca. Em alguns momentos, já foi dito em tantas vezes nos áudios, em textos escritos anteriormente, que o universo não te dá nada, não te tira nada. Ele é neutro. Mas ele é um cambista. Ele troca o tempo todo. Se você tem algo para oferecer, ele tem algo para te dar. Se você não tem nada para oferecer, ele não tem nada para te dar. Existe justiça melhor que essa? Você tem algo dentro de você. Você não é um analfabeto espiritual. Você tem conhecimento, você veio de versões tuas muito elevadas e você traz dentro de você essa bagagem, essas memórias, esses registros. Mas é preciso um pouquinho de interesse. É preciso um pouquinho de esforços.
É preciso querer. Tem muitas pessoas que ficam esperando cair do céu. Ah, mas eu queria fazer aquele curso, mas aquele curso custa tanto. Eu queria ser atendido por fulano de tal, mas ele cobra. E o trabalho gratuito que tem ali, tudo que está oferecido de grátis para você e você não aproveita? Na minha página do Facebook tem mais ou menos 2.000 títulos, entre textos e áudios. São 12, 13 anos já que estão sendo publicados. Se alguém leu 2%, 3%, não precisa ler todos, mas leu e entendeu, já fez vários cursos, completamente grátis. Se a pessoa quiser ler todos, estão lá, livres, abertos para qualquer um. Não precisa ser amigo no Facebook, não. Está aberto para o público geral, sem restrições. Então não reclame se você gostaria de aprender alguma coisa, mas vai custar aquele que está cobrando porque vive daquilo. Ali está gratuito. E tem tanto material. Mas falta o quê? Vontade. A preguiça é maior que a vontade. E o Cristo disse, a cada um segundo os seus esforços. Não há desculpa para os preguiçosos. Porque oportunidades todos têm. Se não é nesta vida, foi nas vidas passadas, temos tantas encarnações. Muitos têm mais de 1000. Fazer sociedade com Deus é isso. Aproveitar aquilo que cabe a você. Fazer aquilo que é tua obrigação. Aí tu tem o direito de receber aquilo que você não tem condições. Porque 2 sócios têm consciências diferentes e cada um sabe fazer algo que o outro não sabe para se complementar. Como eu já disse no começo deste áudio, se não fosse assim, não teria necessidade de sociedade. Seria um desperdício. Então você faz a tua parte e Deus faz a sua outra parte. Aquilo que você não tem condições de fazer. Aí a sociedade é perfeita. E o resultado também. Nós não podemos cobrar Deus. Deus nos dá todas as possibilidades. Todas as alternativas. Nós não temos nenhuma restrição. Porque aquilo que nós não podemos fazer agora, nós já pudemos fazer antes, em outras vidas, já fizemos e aprendemos, ou desistimos de aprender, ou podemos fazer em futuro, mas Ele nos dá a consciência e a capacidade de cocriar, de evoluir, de fazer tudo o que é possível fazer, inclusive nos mundos de provas e expiações, praticar inclusive aquilo que não é do bem, aquilo que não é da luz, que nós conhecemos como o mal. Até isso Ele nos fornece, para que a gente aprenda a diferença entre o que é bom e o que é mal, o que é do bem, o que não é do bem. Se Ele nos dá essa prerrogativa, é porque nós temos condições de aprender, de agir, de construir, de fazer, de andar para frente, evoluir. Aquilo que nós não conseguimos fazer, Ele faz. Porque Ele é nosso parceiro, mesmo que a gente não chame Ele para a sociedade. É como a transição planetária. Temos aqui os nossos irmãos galácticos que trouxeram todas as condições e as ferramentas que nós não podíamos, pela nossa limitação como humanos, limpar esse planeta das entidades trevosas, romper essa grade magnética que foi criada pelos arcontes, romper
as defesas das trevas para que viesse a luz, para que viesse auxílio, mas a parte que nos cabe, eles não podem fazer, pois existe uma lei natural chamada livre-arbítrio. Ou você faz a tua parte, ou não há sociedade com Deus. Rezar, clamar, pedir por favor, pedir clemência, pode até ajudar, porque sempre eleva um pouco a vibração. Mas não vai resolver se você não fizer a tua parte. Pega as tuas ferramentas e vá ao trabalho. Quando você estiver fazendo a tua parte, você está em condições de fazer um pedido honesto e ser atendido plenamente. Receber o auxílio necessário. E então agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.